Bom, vamos seguindo aí, bora falar sobre Casemiro, tá? Ontem à noite, alguns portais ingleses, não foi nem aqui do Brasil, né? Especialmente o The Sun, né? Começou ali a vincular o nome do Casemiro ao São Paulo, né? Que o São Paulo estava interessado, preparando proposta, aquela coisa toda. Ontem mesmo, na sexta-feira, né? O Rui Costa deu uma entrevista lá pro Arnaldo Putironi, e perguntaram para ele sobre esse negócio. E o Casemiro? Está sendo especulado, né? Tem portal aí vinculando o nome dele ao São Paulo. E o Rui Costa falou, né? Tem uma revelação curiosa. Ele falou que ontem, na sexta-feira, nessa entrevista ele falou que ontem mesmo na sexta-feira, né? Ele estava no CT, né? E estavam falando sobre o Casemiro. Aí ele falou que um jogador de São Paulo, que ele não citou o nome, um jogador pegou o celular e mandou mensagem pro Casemiro, né? E o Casemiro respondeu falando que nesse momento não cogita voltar ao Brasil. Tá? Então o Rui Costa falou, né, que eles estavam conversando lá sobre o Casemiro, um jogador pegou o celular, né, mandou mensagem para ele, e ele respondeu falando que não tem interesse de voltar para o Brasil agora. Ele falou que não teve proposta, negociação, nada disso. Simplesmente ele teve uma conversa, né, os caras estavam trocando ideia sobre o Casemiro, e um jogador pegou o celular e mandou mensagem. Imagino eu, né, não que isso tenha importância, né, mas imagino que esse jogador deve ter sido o Lucas, né? Porque se for pegar os jogadores do São Paulo hoje, do elenco do São Paulo, o mais próximo aí do Casemiro é o Lucas. Eles são amigos pessoais aí. Então, imagino eu que deva ser o Lucas, né? Mas enfim, não tem tanta importância aí. E assim, ele responder aí que não tem interesse em voltar para o Brasil agora, não é nenhuma novidade, porque assim quando o Casemiro anuncia que vai sair lá do Manchester United, já sai informação depois que ele não tem interesse em voltar para o Brasil, né? Deve ficar na Europa, Arábia, MLS, né? Major League Soccer, então ele não tem interesse em voltar, né? Foi o que o Rui Costa falou, né? Conversando sobre ele lá, um jogador pegou o telefone, ele conversou com ele e falou que não tem interesse em voltar aí. E tem, né, como a gente comentou, alguns portais de fora aí vinculando, falando que o São Paulo vai fazer proposta, não sei o quê, enfim. Acho que o São Paulo só faria proposta se ele desse alguma sinalização que quer voltar. Ah, não, a gente vamos conversar, né? Quero voltar, é uma possibilidade, né? E a impressão que eu tenho, né, até pelo jeito que o Rui Costa falou nessa entrevista ontem pro Arnaldo Putironi, que como ele falou que ele não tem interesse em voltar, tipo assim, não tem interesse, então é isso. Acabou. Só isso, né? Enfim. Bom, o São Paulo, rapaziada, contratou aí de forma definitiva o centroavante Matheus Menezes, tá? Ele meteu gol pra cacete aí na Copinha, né? Que o São Paulo chegou até a final. Ele estava emprestado para o São Paulo e o São Paulo agora contratou ele de forma definitiva. Ele pertence aí ao São José e o contrato ele agora vai até 2029. São Paulo vai pagar R$1 milhão, tá? Por 80% aí dos direitos econômicos do garoto, tá? Matheus Menezes, centroavante, aí foi titular em alguns jogos da Copinha até nesse ano e vai ser comprado aí, no caso já foi comprado de forma definitiva junto ao São José por R$1 milhão. R$1 milhão por 80% do garoto. Ele que é o favorito aí para ser o centroavante titular do Sub-20 do São Paulo na temporada. Inclusive, ontem eu até assisti um pouquinho do jogo, se eu não me engano, só um pouquinho mesmo. E nem cheguei a prestar atenção, mas eu acho que o Matheus Menezes já foi titular no time de ontem que estreou contra o Botafogo. Vencemos com 1 a menos no Sub-20. Então, ele tem tudo para ser um destaque na temporada do Sub-20, porque ele vai ser o titular, né? O Rian já subiu tem tempo, o Paulinho está machucado e quando recuperar vai ficar de forma definitiva no time de cima. Então ele desponta aí para ser o centroavante titular do São Paulo do Sub-20. Certo, meu parceiro? Aí, rapaziada, pra você ver como é que as coisas funcionam, né? Ontem teve esse caso aí, lá do auge da filha do Macis, né? E o outro em né? Reunião emergencial, né? Já querendo puxar o tapete já do Macis. E horas depois, no mesmo dia, olha como é que a vida é, sai aqui, né, uma matéria do Gabriel Sá, né? Com áudios, mais áudios, né? O clube para ter áudio vazado é o São Paulo. Com áudios vazados aí, em relação também, tá? Mais uma vez, a um suposto esquema irregular de venda de ingresso. E dessa vez, né? Supostamente, o Outenhar está no meio.
Olha aí, informação que o Gabriel Sá traz no UOL. Áudios vazados ligam Outen Aires a um suposto esquema irregular de venda de ingressos de camarote no Morumbi. De acordo com as gravações obtidas pelo UOL, na verdade não foi nem vazado, né, cara? Foi o UOL que apurou, né? Corrigindo o que eu falei. Olha só, o Luca Monteiro Borzani, filho de Felício Borzani Neto, que é amigo de infância de Outen Aires, vende ingressos, tá? Em um dos camarotes no Morumbi, em nome do dirigente, que é o Outen Aires, tá? Então teve um rapaz no áudio, né, que ele fala ali, né, que vende ali ingresso, e ele fala no áudio, né, que ele até fala que os valores do ingresso é de acordo com a importância e a demanda do jogo. Então, ingressos de jogo, né? As acusações lá da fila em relação à fila do Macis eram ingressos de show, né? De show. E do caso lá da Mara e do Schwartzman também era de show, né? Nesse áudio aqui, que o UOL traz em relação ao Outen, daí ele fala que é ingresso de jogo de futebol, né? Mas enfim, pra você ver como é que é as coisas que eu falei, né? O cara no mesmo dia, né, arma lá um circo, meu Deus, reunião emergencial, né? Doidinho pra puxar o tapete Macis em relação ao áudio da filha dele. E no mesmo dia, horas depois, o UOL divulga, né, essa matéria aqui com um suposto esquema aí irregular de venda de ingresso que, né, supostamente o Outen Aires está envolvido. É incrível, né, cara? Tipo assim, é impressionante. Aí, assim, rapaz, é óbvio que esse tipo de coisa aqui é muito ruim, né? Ninguém tá feliz com isso aqui, né? Ninguém tá feliz com isso. Mas talvez isso aqui seja o que faltava para poder tirar o Outen Aires do São Paulo. Porque esse aqui é outro que a gente fala muito do Casares, do Leco, do Aidar, mas esse aqui, irmão, é uma das piores coisas que já existiu na história do São Paulo. Esse também tem grande responsabilidade no que virou o São Paulo nos últimos tempos. Esse tem muita responsabilidade. Entendeu? Quando a gente fala que esses caras não torcem pro São Paulo, que não quer saber do futebol, quer saber de poder, esse aqui é um dos principais, se não for o principal. Entendeu? Então, é claro que tudo isso aqui é muito ruim. Mas talvez era o que faltava aí, né? Para poder ter um foco maior no Outen Aires para tirar ele aí, pelo menos, né, do presidente do conselho, porque ele não tem a menor condição de fazer isso. E ontem, que teve o caso do Macis, da filha do Macis, ele convocou uma reunião emergencial, né? E imagina agora que o Outen vai também aí marcar outra reunião emergencial para tratar sobre o tema, né, Outen Aires? Tem que ser justo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso aí, porque com certeza novos desdobramentos aí sobre isso vai sair em breve, né? Então vamos ficar no aguardo aí. Enfim,